Nessa aula você vai aprender como criar mini gráficos aqui no Excel, seja de linhas, seja de colunas ou de ganhos e perdas. E se você ficar até o final, você vai entender melhor qual que é a diferença do gráfico de colunas para o gráfico de ganho e perdas. Fala turma, beleza? Eu sou o Rô e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá turma, eu tenho uma base aqui de vendas, que ela vai de janeiro até maio. E aí eu quero criar aqui o nosso mini gráfico para ele poder fazer esse comparativo entre esses meses nessa célula. Então como é que a gente vai fazer aqui para incluir? É só a gente vir aqui em inserir, e aqui em inserir a gente vai clicar em aqui ó, mini gráficos, certo? Então aqui eu tenho um gráfico de linha, coluna, ganho e perda, beleza? Vou te explicar melhor como eles funcionam. Então eu quero o de linha, vamos fazer o de linha primeiro. Então eu vou clicar aqui nele, ele vai pra gente inserir, pedir aqui pra gente inserir o nosso intervalo de dados, que nada mais é que este daqui ó, de janeiro a maio. Aí é só eu dar um OK. Depois que eu dei um OK aqui, o nosso gráfico já vai estar representado aqui, o nosso mini gráfico. Então é só eu clicar e arrastar, ó. Eu quero até essa parte de baixo, beleza? Então aqui a gente já consegue ter uma visualização que no período aqui de março, nessa linha aqui de bolo, por exemplo, eu tive um pico de vendas, certo? Que aqui ele consegue demonstrar cada um deles. E para melhorar aqui a nossa visualização, porque assim, aqui não tá tão claro pra gente qual que foi o nosso pico, né? E qual que foi a nossa mínima, por exemplo. Então aqui, ó, nessa de trufa, como é que a gente consegue saber qual que foi o mês que teve, qual que foi o melhor mês e qual que foi o pior mês? A gente também pode formatar eles, ó. A gente clicando aqui no gráfico, automaticamente ele já seleciona todos. Nota que habilitou uma janelinha aqui pra gente, ó, de mini gráficos, tá vendo? Então a gente vai clicar aqui nessa janelinha e aqui, ó, em mostrar, ele tem, ó, ponto alto, quer dizer que foi o nosso pico, quer dizer que foi o valor mais alto do período que nós temos selecionado ali, ó. Então eu vou clicar aqui, então ele já seleciona aqui pra gente, tá vendo, ó? Então aqui, ó, a gente consegue saber que fevereiro foi o melhor mês e não este mês aqui, de abril. Obviamente que se a gente olhar aqui a gente vai saber, mas se a gente quiser olhar para o gráfico ia ficar difícil de a gente se localizar. Então esses pontinhos aqui auxiliam muito na nossa visualização. Eu também posso adicionar aqui qual que foi o nosso ponto mais baixo. Se eu seleciono aqui, ó, ponto baixo, ele vai marcar aqui pra gente. Só que nota o seguinte, turma, tá vendo que os dois estão em vermelho? A gente pode fazer essa alteração, ó. Se eu clicar aqui em mini gráfico de novo, obviamente você tem que primeiro clicar ali no gráfico, ó, se eu clicar fora não habilita a janela. Então clicando aqui em mini gráfico ele vai habilitar. E aí eu vim aqui, ó, cor do marcador. Mas antes eu também consigo alterar aqui o estilo do meu gráfico, ó. Se eu clicar aqui, nota que ele vai alterando lá as cores, tá vendo, ó? Então eu vou deixar esse azulzinho aqui, ó. E cor do marcador, quando a gente clica, ele vai aparecer todos os marcadores pra gente. Então o nosso ponto alto, eu quero que ele seja verde, que foi algo positivo. E o nosso ponto baixo, eu quero que ele seja vermelho. Então, olha lá, ó, aqui ele já tem representado pra gente. Ou melhor, deixa eu colocar aqui em preto, que fica melhor. Deixa eu alterar aqui as cores de novo. Ponto alto, eu quero verde. E ponto baixo, eu quero vermelho. Beleza. Então aqui a gente já consegue visualizar os nossos pontos altos e os nossos pontos baixos de forma mais destacada, de forma mais visual. Se eu fazer uma alteração aqui, por exemplo, ó, esse aqui foi o ponto mais baixo. Se eu colocar aqui 800, por exemplo, nota que ele já não será o nosso ponto mais baixo. Nosso ponto mais baixo será lá em fevereiro, certo? Então, deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z e automaticamente ele já voltou ali pra gente, já retornou. E se a gente quiser que representar em coluna? É muito simples. Clicando lá em mini gráfico, eu posso vir aqui em coluna, ó. Lá em coluna ele já vai estar representado aqui pra gente, ó, tá vendo? Esses verdinhos aqui foram nossos pontos mais altos e o vermelhinho os pontos mais baixos de cada doce aqui neste caso, certo? Então aqui, ó, em trufa o nosso ponto mais baixo foi em março, que foi 477. A gente olhando pra cá, a gente obviamente consegue ter essa visão. E aqui, turma, aqui é uma tabelinha pequena, consideravelmente conseguimos ter uma visão até que clara olhando para cá. Só que os gráficos, eles facilitam demais. A gente não precisa ficar olhando aqui, ó, passando com calma, célula por célula. Aqui ele já diz pra gente, ó, seu ponto mais baixo aqui foi em
março. E o seu ponto mais alto foi em fevereiro, beleza? Então os gráficos ajudam muito aqui na nossa visualização e análise. E agora, se eu quiser alterar, eu posso alterar? Posso. Posso mudar a cor de novo aqui? Posso também. Ponto mais alto, quero que ele seja azul. Ó, ele ficou azul, tá vendo? E aí a gente pode fazer o seguinte também. Podemos colocar aqui a nossa tabela, o nosso gráfico de ganho barra perdas. Então, se eu clicar aqui em ganho barra perdas, ele já vai estar demonstrado aqui pra gente, ó. Tá vendo? Aqui ele tá demonstrando pra gente que é o nosso ponto mais baixo, certo? O vermelho. E o azul é o ponto mais alto. Só que aqui ele tem uma diferença, turma. Tem uma... O gráfico aqui de ganhos e perdas, ele tem um outro objetivo. Que é mostrar pra gente qual foi o período que a gente teve perda. Nesse caso aqui, não tivemos perda. Por quê? Porque todos os valores são positivos. Mas nota o seguinte, ó, se eu colocar aqui menos 500, este valor aqui, ó, esse gráfico ele vai estar para baixo, certo? Por quê? Porque eu tive uma perda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui com a visualização. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para visualização padrão. Deixa eu tirar aqui o ponto baixo e ponto alto. E eu quero esse daqui, ó. Pronto, vou deixar pretinho, certo? Então vamos supor, aqui eu posso voltar com 500, automaticamente todas as barras aqui estarão nos mesmos níveis. Então o que ele vai diferenciar aqui? Ele vai diferenciar qual a célula ali teve perda, qual período ali teve perda, qual mês teve perda. Então se eu colocasse aqui, ó, menos 500, esse aqui estaria para baixo, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, em abril, esse aqui ficou para baixo. Se eu colocasse aqui em março, nota que aqui ele já ficou para baixo, tá vendo? Aí a gente pode fazer o seguinte também. Aqui, clicando no mini gráfico, e no mini gráfico eu posso colocar lá o ponto baixo e vou alterar ele aqui para vermelho, certo? Aí que ele está diferenciando já, ó. Então aqui, ó, eu tive saldo negativo, aqui eu tive saldo negativo, saldo negativo, saldo negativo e aqui não tive saldo negativo. Só foi o meu período mais baixo. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E agora nós vamos entender aqui, turma, melhor qual que é a diferença entre o gráfico de ganhos e perdas para o gráfico de colunas. Então, vamos lá. O gráfico de ganho e perdas, ele vai demonstrar aqui pra gente o valor negativo que eu tive em determinado período, certo? Então, aqui, ó, ele tá dizendo que eu tive perda no mês de maio, perda no mês de abril, perda no mês de maio, certo? Então, aqui ele vai demonstrar pra gente qual período que eu tive perda. Nota que aqui os outros meses estão por iguais, mas os valores não foram iguais. Mas eles estão por iguais porque eu não tive perda, eu tive ganho. Então ele vai diferenciar aqui a diferença de ganho e perda, basicamente isso. E o gráfico de coluna, ele vai crescer proporcionalmente ao valor que nós temos aqui, ó. Então nota, ó, 616 tá aqui, 714, ele já subiu um pouquinho. 863, ele já subiu um pouquinho mais. Então, aqui ele vai de forma proporcional ao valor que nós temos, o gráfico de coluna. Agora, o gráfico de ganho e perdas, ele só vai demonstrar onde eu tive perda. Então, por exemplo, se aqui for um valor positivo, se esses valores forem positivos, os gráficos vão ficar aqui, as barras vão ficar por iguais. Por quê? Eu não tive perda em nenhum daqueles períodos. Então, essa é a diferença de gráfico de perdas, ganhos e perdas para o gráfico de coluna. O gráfico de ganho e perdas, ele vai demonstrar se eu tive perda ou não. Essa é a única diferenciação. E o gráfico aqui de colunas, ele vai crescer aqui proporcionalmente aos meus valores que eu tenho ali na tabela. Beleza? Então, independente do valor que eu tenho aqui, o gráfico de ganho e perdas, ele vai ser por igual. A não ser que eu tenha um valor negativo aqui, ó. Se está negativo é que eu perdi. Então, logo essa barra aqui vai ficar para baixo. Beleza? Então, essa é a diferença de um gráfico para o outro. E eu espero que você tenha entendido isso. Se você entendeu, se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários para que eu possa entender melhor se fez sentido ou não. E se você também já sabia a diferença, deixa aqui nos comentários para me saber. E aí um detalhe muito importante agora, ó. Vamos supor que você queira... Ó, vou dar 2 dicas bônus para você que ficou até aqui, ó. Se eu quiser tirar o gráfico aqui, ó, se eu apertar Delete ou Backspace aqui, eu não consigo apagar, certo?
Então como é que eu faço para tirar esse gráfico? Vou selecionar o meu gráfico, vou lá em mini gráfico e depois clico aqui ó, em limpar. Tá vendo? Ó? Limpar mini gráficos selecionados. Beleza, limpei, automaticamente ele saiu. Poderia fazer isso aqui, ó, selecionar a coluna e dar um Ctrl menos? Poderia também. O problema é se você tivesse mais alguma coisa aqui nessa coluna. Mas como eu não tinha, então não teve problema eu excluir dessa forma. E aí é o seguinte, ó, se eu quiser ocultar isso aqui, deixa só o valor total e o meu mini gráfico, ó. Se eu ocultar, ele sumiu, mas ele ainda tá aqui. Muito estranho, né? Então como é que a gente faz para resolver isso? Ó? Eu vou exibir aqui meus dados. E aí quando eu exibir eles, eu tenho que fazer o seguinte, hein? Clica aqui no mini gráfico, vou lá em mini gráfico na janela, aqui em editar dados e depois em células ocultas e vazias. Exatamente aqui, ó. Células ocultas e vazias. Então eu vou clicar aqui, células ocultas e vazias, e eu vou colocar aqui, ó, habilitar essa caixinha, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Então deixo ela flegada, clique em OK, beleza. Nada aconteceu, e não era para acontecer mesmo. Vai acontecer agora, ó. Se eu ocultar, meu mini gráfico ainda ficará aqui, beleza? Então nota que se eu precisar ocultar, eu preciso habilitar aquele campo, certo? Então por via das dúvidas, deixa ele sempre habilitado, porque a única diferença que vai fazer é se você ocultar. Se você ocultar, nenhuma diferença será feita. E se você quiser ganhar uma renda extra de forma online, diretamente do seu computador, não deixa de clicar no primeiro link aqui da descrição. E caso você queira aprender a fazer uma planilha de contas a pagar, totalmente do zero, não deixa de visualizar esse vídeo que está aparecendo aqui para você, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se esse vídeo aqui te ajuda de alguma forma, se ele fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho e uma das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aquele abraço, até a próxima e valeu!